Glória a Deus. Feche os seus olhos, querido. Vamos orar, nos consagrando ao Senhor. Pai, nós estamos aqui diante da Tua palavra bendita. Pai, nos humilhamos diante dela. Pedimos ao Senhor que o Senhor fale conosco através da Tua bendita palavra. Prepara o nosso coração, prepara a nossa vida, derrama a Tua graça, a Tua glória. Ó Deus, eu me coloco como servo do Senhor, para estar aqui na frente do Teu povo, em total dependência do Teu Espírito, que o Senhor fale com eles, através da minha boca, através da minha vida. Pai, eu quero ser um oráculo do Senhor, ó Deus, um servo de Deus, guiado pelo Teu Espírito, e que esse mesmo Espírito, ó Deus, esteja falando aos corações, gerando as mudanças necessárias, ó Deus, aparando as arestas da nossa alma, do nosso coração, transformando a nossa vida e nos fazendo, pela graça de Deus, dia a dia, mais parecidos com o Senhor Jesus. É o que eu te peço de todo o coração. Abençoa o teu povo, a tua casa, a tua igreja, em o nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, amados. Estivemos durante essas 2 semanas, num treinamento lá em Curitiba, na EFOL, com o pastor Cote, um homem que é uma referência a nível de Brasil, na área de libertação, cura, terapia, aconselhamento. Foram momentos valiosíssimos, preciosos. E aí nesse tempo estive ali orando, buscando do Senhor o que ministrar, nessa ceia, nesse momento tão importante, onde uma palavra de edificação, de crescimento, precisa ser dada à igreja. E aí me veio à memória essa palavra que Deus me deu há muito tempo atrás e que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Na verdade, essa palavra é fruto de uma frase que eu ouvi de um homem de Deus e que eu nunca mais esqueci, guardei do meu coração. Certa vez, numa reunião de liderança, esse homem de Deus disse as seguintes palavras: eu tenho medo de 3 tipos de pessoas. O homem que anda sozinho, o homem que tem uma mentalidade de super espiritual e aquele que acha que sabe tudo. E realmente eu fiquei pensando nessas 3 palavras. E aí, como fruto desse entendimento e realmente dessa frase que marcou o meu coração e a minha vida, nós, pela graça de Deus, escrevemos alguns apontamentos, algumas orientações da parte de Deus acerca desses 3 comportamentos perigosos em um cristão. Fala comigo, 3 comportamentos perigosos para um cristão. Você vai ver à luz da palavra que realmente esse irmão tinha razão e tem razão. São 3 tipos de atitude, postura, comportamento que podem intoxicar a sua vida espiritual, destruir tua vida com Deus e principalmente destruir os seus relacionamentos interpessoais, entre as pessoas. Se você tiver essas 3 atitudes, isso é algo tóxico, que pode acabar com a sua vida, e por isso esse alerta, essa exortação à igreja do Senhor. Mas quais são esses 3 comportamentos perigosos para um cristão? Nós vamos ver, à luz da palavra de Deus, quais são essas 3 atitudes, ou esses 3 comportamentos perigosos, segundo a graça do Senhor e segundo aquilo que nos ensina a palavra de Deus. Abra comigo Provérbios 18, 1. Provérbios 18, 1. Livro de Provérbios, Antigo Testamento, livros poéticos, depois de Salmos, antes de Eclesiastes. Nós temos o livro de Provérbios, um livro extraordinário de sabedoria de Deus. Pode projetar lá Provérbios 18, 1. Olha o que diz a palavra de Deus. A primeira atitude, o primeiro comportamento perigoso que um cristão infelizmente pode ter é o comportamento de andar sozinho. Alguém que anda sozinho, alguém que vive isolado. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 18, 1. Aquele que vive isolado busca seu próprio desejo, insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Olha só o alerta que a palavra de Deus está nos dizendo. Que aquele que gosta de andar sozinho, aquele que gosta de viver isolado, na verdade ele está fazendo uma grande
tolice, né? Não está vivendo segundo a sabedoria e a graça de Deus. Ele se insurge, ele se levanta contra a verdadeira sabedoria. Ou seja, ele está agindo com falta de sabedoria, falta de entendimento, em andar sozinho, em se isolar das pessoas. Geralmente, amados, aqueles que vivem sozinho, que andam sozinho, que não gostam de se relacionar com pessoas, é alguém que vive debaixo de um princípio contrário à natureza de Deus. Porque Deus é um Deus pessoal. Deus é um Deus que se relaciona. Se existe uma palavra que também define a natureza de Deus, é relacionamento. Amém? Será que você gosta de se relacionar com pessoas? Será que você valoriza as pessoas que estão do seu lado? Ou você às vezes entra na sua caverna emocional e ali se isola, vive sozinho, anda sozinho, e assim se torna susceptível, né? Se torna vulnerável às ações malignas de engano, às ações satânicas, né? É uma pessoa que às vezes está ferida, e por causa das suas feridas quer se afastar das pessoas, fica às vezes lambendo as próprias feridas ali, e não é curado, amados. Porque nós precisamos entender, queridos, que os relacionamentos, sim, às vezes nos ferem, mas também os relacionamentos promovem na nossa vida e no nosso coração cura. Amém? Quantos querem ser curados aí? Levanta a mão e fala: Senhor, eu quero viver curado. Se você, querido, quer ser curado, lembre-se, você precisa de pessoas. Amém? Não ande sozinho. Nós vemos essa ilustração no mundo natural também. Por exemplo, quando um lobo, né, uma alcateia ali de lobos, querem atacar as ovelhas, um rebanho de ovelhas, eles não atacam as ovelhas tudo junto. Não, eles esperam, eles ficam na espreita, nas laterais, encurralados ali, escondidos, esperando uma ovelhinha se machucar, se ferir e se afastar do rebanho. Sim ou não? É verdade. Você pode observar no mundo natural. E a hora que aquela ovelhinha se afasta do rebanho, machucada, ferida, andando mais devagar do que as outras pessoas, não pedindo ajuda do seu pastor, né? No nosso caso, da liderança da igreja, apoio, o que acontece? A ovelhinha vai se machucando, se afastando do rebanho, e ela fica isolada, sozinha, anda sozinha, e aí se torna vulnerável para o ataque dos lobos. E querido, o lobo não tem misericórdia, o lobo vem com tudo, o lobo estraçalha, o lobo mata. E é tudo isso que o diabo quer fazer na sua vida, se você for um homem ou uma mulher que anda sozinho. Olha o que diz Provérbios 28, 26. Não precisa abrir, eu vou falar para você, se quiser abrir também não tem problema. Provérbios 28, 26, a Bíblia diz: o que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Talvez você seja esse tipo de pessoa que confia somente em si, que você é autossuficiente, que acha, né, que é o bonzão, que não precisa de ninguém, que só confia no seu próprio coração. Querido, a Bíblia diz que isso é insensatez, isso não é de Deus, isso atenta à verdadeira sabedoria. Mas se você realmente ouvir essa palavra para a sua vida, para o seu coração, de que você precisa se relacionar com pessoas, você precisa ter amigos, você precisa valorizar as pessoas que Deus tem colocado do seu lado, aí sim você vai andar na verdadeira sabedoria, e a Bíblia diz que você será salvo. Olha o que diz também o provérbio 27, 17, esse é importante, pode projetar. Provérbios 27, 17, é uma linda palavra para amizade, relacionamento, o valor do amigo. A Bíblia diz assim: como o ferro, com o ferro se afia, Provérbios 27, 17, assim o homem ao seu amigo. Como o ferro, com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Nós precisamos de amigos. Quantos amigos você tem, querido? Quantas pessoas você tem importantes no seu coração? Você é alguém que se relaciona de maneira saudável com as pessoas? Ou você se isola do mundo, anda sozinho, na espreita, achando que é autossuficiente, que pode dar conta da vida sozinho? A Bíblia está dizendo que nós precisamos de amigos.
Amigos se relacionam, amigos se aperfeiçoam. O verdadeiro amigo é aquele que fala a verdade para você. Você pode ter um monte de colegas, né? Um monte de conhecidos, mas amigo se conta no dedo. Se conta no dedo. Quem são os nossos amigos? Precisamos uns dos outros, precisamos nos afiar para sermos armas forjadas nas mãos de Deus. Como ferro com o ferro se afia, assim o homem a seu amigo. Amém, irmãos? A palavra de Deus diz, né? E nós vimos aqui através desses textos, que quem anda sozinho é alguém fechado, é alguém que busca somente os seus próprios interesses, a qualquer custo, não compartilha, não é generoso, se isola, não sabe se relacionar com pessoas. Ele nunca abre sua vida com ninguém, não abre o seu coração, e às vezes está morrendo por dentro. Está morrendo, mas não pede ajuda. É alguém que vive em conflitos internos e externos. É alguém que luta sozinho, que vive caindo, que não busca ajuda, que não estende a mão, muito menos recebe a mão de alguém, porque anda sozinho. Não viva assim, irmãos. Geralmente é uma pessoa impulsiva, ou seja, toma decisões erradas que trazem consequências terríveis, não só para ele, às vezes para toda a família. Irmãos, nós precisamos entender uma coisa: todo pecado gera dois problemas. O primeiro problema é a culpa, que ela é intransferível e de responsabilidade pessoal, sim ou não? Mas também gera um outro problema maior ainda, que são as consequências. E as consequências geralmente, querido, têm uma abrangência coletiva. Afeta todo o corpo de Cristo, afeta a tua família. Às vezes uma decisão errada que você toma afeta o futuro dos seus filhos, gera dor e sofrimento ao seu cônjuge, afeta as pessoas que estão relacionadas a você, pais, parentes, amigos, que têm uma ligação afetiva com você. Só que geralmente quem anda sozinho é assim, é impulsivo, não pensa nos outros, não está nem aí, toma decisões equivocadas, erradas, não importando nem com a culpa, muito menos com a consequência. Você está entendendo, irmãos? Pecado é algo sério. Uma atitude errada pode ser desastrosa. Toma decisões erradas que trazem consequências terríveis, são aqueles que andam sozinhos. Geralmente é superficial nos seus relacionamentos, geralmente não tem amizades profundas e nem reais. É alguém que anda sozinho. É uma bomba pronta para explodir. É uma bomba pronta para explodir. Por quê? Porque ele vai somatizando tudo aquilo. Os seus conflitos, os seus problemas, as suas dores. Ele não abre com ninguém, ele não confessa o seu pecado, ele não traz a luz para ser curado. Querido, a Bíblia diz: se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Mas para o sangue de Jesus purificar você e eu de todo pecado, nós temos que andar na luz. Aqui fala de transparência, aqui fala de abrir o coração, de confessar suas falhas, seus pecados, suas mazelas, seus erros, suas dores, seus conflitos, suas crises. Termos comunhão uns com os outros, fala de relacionamento, fala de unidade, fala de valorizar o outro, fala de ter pessoas de confiança, fala de ter pessoas mais maduras que podem me ajudar, onde eu vou abrir o meu coração e o sangue de Jesus vai me purificar de todo o pecado. Amém, amados? Tem muita gente que está sofrendo, andando sozinho. Tem muita gente que foi para um outro extremo, né? Porque antigamente tudo tinha que se confessar para os líderes religiosos, os padres, os sacerdotes. Aí entrou a reforma protestante, né? Dizendo que não temos nenhum mediador entre Deus e os homens, a não ser Cristo Jesus. E tem muitas pessoas que acham que daí é só falar com Jesus. E realmente Jesus tem poder para quando você confessa o pecado, sim ou não?
Mas também existem pecados, existem situações que é necessário você confessar para outras pessoas. Você abrir o seu coração, principalmente quando você confessa o pecado, e esse pecado se torna cíclico no seu coração, ou seja, você não está dando conta sozinho. Você está entrando no que é chamado de quadro de derrota, caindo, errando, falhando, e não está conseguindo sozinho sair dessa situação, irmão. É nessa hora que nós precisamos de amigos, é nessa hora que nós precisamos de ajuda, é nessa hora que nós precisamos confessar uns aos outros, para que, como diz a palavra de Deus, sejamos sarados. Querido, Deus quer que você seja sarado, curado, amém? Que o pecado não tenha mais domínio sobre você, como diz a palavra de Deus, porque você já não vive debaixo da lei do pecado, da morte, mas sim debaixo do Espírito de vida, debaixo da graça de Jesus. Você está entendendo, irmãos? Então são bombas prontas para explodir, porque andam sozinhos. Bombas sentimentais, bombas emocionais, bombas às vezes espirituais, porque andam sozinhos. Meu irmão, você pode até caminhar sozinho. Presta atenção no que eu vou te falar. Mas infelizmente você caminhando sozinho não vai muito longe. Tem uma música do Asaf Borba que ele compôs para casamentos. E essa música diz assim: quem anda sozinho pode ir mais rápido, mas nem sempre vai mais longe. Porque temos aprendido que é melhor serem dois do que um. É bem melhor serem dois do que um, porque o cordão de 3 dobras não se pode romper. Amém? O que é 3 dobras, pastor? Eu, você e Deus. Eu, minha esposa e o Senhor. Eu, meu amigo e Deus. Ninguém pode romper uma aliança composta por 3 pessoas. Amém? Quem anda sozinho pode ir até mais rápido, mas não vai tão longe. Querido, se você quer ir longe na tua vida cristã, se você quer, como o pastor Rodrigo sempre nos ensina, né, decolar, voar e aterrissar, terminar bem a sua carreira cristã, você não pode ser alguém que anda sozinho. Primeira atitude perigosa na vida de um cristão. Segunda atitude perigosa na vida de um cristão, abra comigo Gálatas capítulo 6, Gálatas 6, é a mentalidade super espiritual. Se você estiver anotando, mentalidade super espiritual. O que é isso? Gálatas capítulo 6, olha só qual deve ser a atitude de um cristão quando observar algum irmão caindo em algum pecado, alguma falha, alguma situação. Qual deve ser a atitude do verdadeiro cristão? A Bíblia diz aqui: irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, Gálatas 6:1, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. O que a Bíblia está nos ensinando aqui, irmãos? Qual deve ser a atitude de um irmão diante da falha, do erro e da queda de alguém? Como é que nós devemos nos aproximar dele? Como é que nós devemos, de alguma maneira, tentar ajudá-lo? Nós precisamos ajudá-lo com isso que a Bíblia diz aqui, com humildade, com espírito de brandura. Você poderia trocar pela palavra doçura, e guardando para que você também não seja tentado. Outras versões dizem para que você também não caia, não se ache melhor do que ele, não se ache o bambambam olhando de cima para baixo, em vez de levantá-lo e trazê-lo para o nível que você está com Deus.
e cuidando da sua própria vida, irmão. Não é à toa que Jesus o tempo todo, e Paulo nas suas cartas, e os demais apóstolos o tempo todo diz que nós temos que ser sóbrios e vigilantes, porque o diabo anda como um leão ao nosso derredor, buscando a quem tragar. Não é porque você às vezes espiritualmente está melhor do que alguém, que você vai olhar de cima para baixo se achando melhor do que aquela pessoa. A pessoa que tem mentalidade super espiritual é aquela pessoa, que acha que os seus dons espirituais, a sua vida espiritual é maior do que as dos outros. É o problema da igreja de Corinto, que Paulo chama de carnais, de crianças, de neófitos, de pessoas ali que não entendiam nada. Era uma igreja cheia de dons, mas que nas pequenas coisas, no basicão do crente, estavam errando, estavam falhando. Ficavam brigando, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Coisas pequenininhas, falhando, se achando super espirituais, mas na verdade sendo carnais. Tendo uma atitude de superioridade, uma altivez, uma arrogância, uma soberba. Irmão, o orgulho é a antinatureza de Deus. Fala comigo, o orgulho é a antinatureza de Deus. Tem muita gente que é assim, é muito bom para puxar a orelha dos outros, mas quando alguém o chama a atenção em algo, pronto, o mundo cai, ele explode, fica ferido, irado, não aceita, não pede perdão, não corrige, não conserta, não reconhece, se justifica, se arma, é cheio de mecanismos de defesa, transfere a culpa para os outros, síndrome de Adão, porque tem uma mentalidade super espiritual, acha que é melhor do que os outros. Paulo fala em Filipenses que nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos, e devemos ter a mesma atitude, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, se humilhou, tomando a forma de servo, foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou, e lhe deu o nome que está sobre todo nome, da qual todo joelho se dobra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor. Irmão, Deus resiste ao soberbo, porém dá graça aos humildes. A gente é muito bom para achar orgulho nos outros, mas a gente às vezes não tem uma lente própria para enxergar o orgulho e a arrogância dentro de nós mesmos. A mentalidade super espiritual é esse superlativo, é esse exagero, é esse extremo de achar que você é melhor do que os outros, de que você é o bonzão em Deus e os outros são todos uns coitados. É ter esse tipo de atitude, colocar as suas experiências acima da autoridade da palavra de Deus. O super espiritual é assim. Ele acha que ele teve algumas experiências com Deus, pronto, ele já sabe mais que os outros, ele já é o super profeta, ele já é o homem de Deus, e ele não escuta os outros. Por mais que os outros venham com uma palavra de Deus, baseado na palavra de Deus para ele não aceita. Porque ele acha que já ouve a voz de Deus, porque Deus já fala diretamente com ele, e que as suas experiências têm mais autoridade do que a palavra de Deus. É uma vaquinha que está indo para o brejo, para o buraco, para a ruína, e ninguém consegue desviá-lo do caminho da destruição. Você está entendendo, irmãos? Nunca coloque a sua experiência acima da palavra de Deus. A palavra de Deus está acima de qualquer coisa na nossa vida. Preste atenção, se abra para a palavra de Deus. O super espiritual acha que todos são carnais, todos são mundanos, e ninguém é espiritual como ele. Ele vive uma espécie de utopia celestial, e perde a percepção da realidade, do concreto, de que ele vive no meio de pecadores, irmãos. Nós que somos casados, vocês sabem, são dois pecadores debaixo do mesmo teto, sim ou não? Por que às vezes a gente tem tanta dificuldade de reconhecer o outro?
de ouvir o outro, de ouvir a sua esposa, o seu marido. Tem gente que tem essa dificuldade. Não escuta, irmão, como nós podemos aprender com o nosso cônjuge? Sim ou não? Sim, amados, Deus usa de maneira esplendorosa os nossos filhos, os nossos cônjuges, para nos ensinar coisas preciosas. Precisamos ouvi-lo, precisamos atender, precisamos perceber a voz de Deus dentro do contexto das nossas famílias, querido. Às vezes eles querem nos ajudar em algo, mas a nossa arrogância, a nossa prepotência, a nossa soberba, não, eu sou o cabeça, eu sou o chefão aqui da casa, né? Ou as mulheres, não, eu tenho a razão, eu sou a rainha do lar. E às vezes a gente não percebe que Deus está usando o outro para mostrar coisas que precisam ser transformadas na nossa vida e no nosso coração. Mentalidade super espiritual, vive uma utopia celestial, não tem os pés no chão, na sua realidade. Irmãos, preste atenção, nós que somos cristãos, nós temos que ter o coração em Deus, amém? Nós temos que ter os olhos para o céu, sim, Jesus está voltando, uma pátria celestial nos aguarda, mas os nossos pés precisam estar no chão da vida, na realidade concreta, no dia a dia. O verdadeiro amor não é o amor ideal que eu traço do outro, mas sim o amor real, concreto, diário. É o outro com todas as suas falhas, com todas as suas imperfeições, como eu tenho falhas e imperfeições e preciso amá-lo. O outro é um espelho de mim mesmo, porque eu sou tão pecador contra ele, sim ou não? O outro é uma extensão de mim mesmo, porque ele é um ser humano da mesma espécie que eu. Ser humano. Nós precisamos ser humanos. Deus não quer que você seja nem um angelinho, um anjinho, muito menos um demônio, irmão. Deus quer apenas que você seja um ser humano parecido com Jesus de Nazaré. Será que você quer ser parecido com Jesus? Será que você tem sido Jesus na tua casa, na tua família, no teu trabalho, na sua empresa, na sua escola? Será que você tem sido um sacerdote de Jesus, um representante de Jesus, um verdadeiro cristão, um pequeno Cristo? Ali onde Deus te plantou, ali onde Deus te colocou. Mas o super espiritual não é assim. Sua vida pessoal, sua vida familiar é desequilibrada, é atrapalhada, é falho no seu caráter, é cheio de dons, cheio de maracutaia gospel. Mas no dia a dia, no chão da vida, ele é falho, é desequilibrado. Sua família vive atribulada. Às vezes é faccioso, né? Gosta de arrumar uma facção, trazer um grupinho para perto dele, gerar rebeldia, contenda, confusão no meio da igreja. É polêmico. Ele inverte, distorce os princípios de Deus, não se coloca debaixo de autoridade, é desobediente, é rebelde. E meu irmão, você quer um princípio onde o diabo vai deitar e rolar na sua vida, é a rebeldia. O rebelde, eu aprendi isso com o meu pastor Valteni, precioso e amado. Ele sempre nos ensina isso. Se você for rebelde, irmão, você está na mão de Satanás. A hora que ele quiser, ele esmaga a tua vida. Porque você está operando debaixo de um princípio satânico. Foi o princípio que transformou Lúcifer em Satanás. O príncipe de luz em um adversário de Deus, o diabolos, o acusador dos santos. Você está entendendo, irmão? Toma cuidado, não seja rebelde. O que tem mentalidade super espiritual, o problema dele é esse. Ele acha que sabe mais do que todo mundo, que as obreiras, que os pastores que estudaram não sei quanto tempo. Ele já acha, ele lê um livrinho ali, assistiu um videozinho no YouTube e pronto. Já acha que é melhor do que todo mundo. Já quer sair dando de dedo nos outros. Tem um olhar de arrogância, de soberba, não entendeu o que é a graça. Vive, é um legalista, é um fariseu, tem às vezes aparência de piedade, é bonito por fora,
mas é um sepulcro caiado, podre por dentro. Porque em coisas básicas, como por exemplo o reconhecimento do outro, o amor e a graça, a misericórdia e a generosidade, ele é falho. Ele não entendeu ainda o que é o Evangelho de Jesus. Amém? Para ilustrar, irmão, todos nós somos mendigos, pecadores, que descobrimos aonde há o pão da graça de Deus, da salvação em Cristo Jesus. Que compreendemos qual é o caminho na direção do Rei que está nos dando o pão da vida. E como mendigos que descobriram da onde há comida, onde há o pão, vamos levar outros mendigos como nós a sermos curados, restaurados e alimentados pelo Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Amém? Que tira a nossa veste de miséria, de sujeira, de imundícia e nos dá novas vestes, vestes de justiça, as vestes de Jesus. Amém? Mentalidade do super espiritual, alguém que anda sozinho. E a terceira atitude perigosa em um cristão é aquela pessoa que acha que sabe tudo. Muito parecido com a anterior, mas é um pouco diferente. Abra comigo Provérbios 3:7. Provérbios 3:7. Olha o que a Bíblia diz. Alguém que acha que sabe tudo. Alguém que tem mentalidade super espiritual. Alguém que anda sozinho. 3 atitudes perigosas em um cristão. Mas como é que é aquele que acha que sabe tudo? Provérbios 3:7, a Bíblia diz: não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Ah, não, eu sei, eu sou o cara, eu sou a mulher de Deus, eu sou o varão de Jesus. Irmão, eu sou espiritual, eu sou maduro, irmão, você quer conquistar a Canaã na tua vida, irmão, você tem que matar lá os jebuseus, os amorreus, os cananeus. É interessante que todos esses povos terminavam com o quê? Com eu. Para conquistar a vida no máximo do seu potencial, os eus da tua vida têm que morrer. Os inimigos interiores, as fortalezas interiores, a egolatria precisa ir para a cruz. Amém? De achar aos seus próprios olhos que sabe tudo. Isso é arrogância intelectual ou espiritual, sei lá, de espiritual não tem nada. É alguém que pensa, né? O arrogante intelectual pensa que através da inteligência humana pode resolver os seus problemas. Serve a Deus na alma, como o pastor Volteni falou, né? E na alma, meu irmão, não tem nada de bom. A alma tem que ir para a cruz. Ele confia na sua alma, na sua capacidade humana, e não no poder do Espírito Santo de Deus. Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Parece que às vezes a gente esquece disso. A gente confia nos nossos dons, nos nossos talentos, nas nossas capacidades, na nossa formação acadêmica, nos cursos que nós fazemos, né? Na nossa capacidade humana. Esquecemos do principal, que é consultar e pedir ajuda de Deus. Querido, no problema que você está vivendo, que você está passando, será que você tem buscado a ajuda de Deus? Ou você tem confiado na sua capacidade humana? Está agindo como alguém que acha que sabe tudo, como alguém que não precisa de Deus. Irmãos, olha o que Paulo fala em 1 Coríntios 2,4, ele diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Olha onde estava a capacidade de Paulo, um homem que falava no mínimo 3 idiomas, um homem que foi forjado aos pés do maior rabino na sua época, Gamaliel,
um homem que tinha uma capacidade extraordinária, era cidadão romano, era um dos príncipes de Israel, do sinédrio ali, dos principais da sinagoga, era alguém que tinha uma estrutura humana absurda. Mas ele diz: olha, o evangelho que eu vos prego, a minha pregação, não consiste em sabedoria humana, mas é o Espírito Santo, é o poder de Deus que faz a diferença na minha vida. Querido, o que é que faz a diferença na tua vida? Será que você tem confiado no poder de Deus? Será que você tem se deixado guiar pelo Espírito Santo de Deus? Ou você tem confiado nas suas capacidades humanas e menosprezado a ação de Deus? Deus quer usar você, irmão, mas às vezes você não confia nem em Deus, porque acha que sabe tudo, e muito menos nos irmãos. Alguém que acha que sabe tudo não se coloca na direção do Espírito Santo, mas sim da sua mente, dos seus pensamentos. A confiança dele está aqui na mente. O sabe tudo é orgulhoso, é presunçoso, é arrogante, não sabe o que é humildade e quebrantamento. Humildade e quebrantamento são princípios implícitos no sacrifício de Jesus. Irmão, se você quer conhecer Jesus, não tem como não conhecer Jesus. Não tem como conhecer Jesus sem humilhação e sem quebrantamento. Amém? Eu vi uma frase essa semana que me marcou muito. O Cote ensinou para nós e disse assim: irmão, quando você casa, é Deus quebrando o vaso. Sim ou não? Quando você casa, é o tempo todo ali no contexto da família, do casamento, do matrimônio, é Deus o tempo todo quebrando o vaso, te ensinando o que é humildade, quebrantamento, reconhecimento, pedido de perdão, confessando, reconhecendo as suas falhas, reconhecendo o outro. É Deus quebrando o vaso. Amém? E quando você tem filhos, disse ele, eu não esqueci disso, é Deus pisando nos cacos. Vou repetir, no contexto do casamento e da família, Deus quebra o teu vaso. E quando você tem filhos, você vai para um nível mais profundo, onde Deus pisa nos cacos. É Deus tratando comigo e com você, através dos nossos filhos, onde nós aprendemos o que é sacrifício, o que é uma vida altruísta, pensando no outro, projetando o outro, sonhando com o outro, esquecendo de nós mesmos e pensando no bem-estar, sabe, no futuro dos nossos filhos. O eu vai morrendo, sim ou não? Os cananeus, os jebuseus, os amorreus, os eus, vai sendo quebrado por Deus. Quebrantamento e humildade, dois princípios implícitos na cruz de Cristo. Mas o sabe tudo é uma pessoa que não possui isso, não possui um espírito dócil, um espírito de aprendiz, um espírito aberto, um espírito repreensível. Ele não escuta ninguém, pois ele acha que sabe, que ninguém sabe tanto quanto ele. Ele é o bonzão, acha que sabe tudo. Quando se extravia das veredas da justiça, ninguém consegue colocar de volta. Quando se extravia das veredas da justiça, dos caminhos de Deus, ninguém consegue colocá-lo de volta. Se você ficar surdo à repreensão, meu irmão, isso acabará lhe destruindo. Preste atenção. Nós temos que amar a correção. Sim ou não? Nós temos que entender que quando Deus nos corrige, é o seu amor gracioso nos trazendo de volta para Ele, nos colocando de volta às veredas da justiça. Olha o que diz Provérbios 1, de 30 a 32. Provérbios 1, de 30 a 32, a Bíblia diz: desprezaram toda a minha repreensão, portanto comerão do fruto do seu procedimento. Os nécios, ou seja, os tolos, são mortos por seu desvio. Olha lá, porque o desvio dos tolos, dos nécios, os matará, e a propriedade dos loucos os destruirá.
é alguém que acha que sabe tudo, é alguém que anda sozinho, é alguém que tem a mentalidade super espiritual. Ele não aceita a repreensão. Mas olha o que diz Provérbios 13:10. Abra comigo a palavra de Deus em Provérbios 13:18. Provérbios 13:18. Provérbios 13:18. Olha o que a Bíblia diz: pobreza e afronta aqui poderia ser vergonha, virão ao que rejeita a correção. Tem gente que é assim, irmão, vem para um culto abençoado como hoje, aí a palavra para ele entra num ouvido e sai por outro. Volta para casa, ou fica igual, ou às vezes se torna ainda pior. Porque tem um coração duro. Isso a Bíblia chama de dureza de coração, dura cerviz. Irmão, não endureça o seu coração para Deus, amém? Porque olha só as duas maldições que vêm: pobreza e vergonha, pobreza e afronta, virão aos que rejeitam a correção. O pastor fala com ele, né, com todo o jeitinho do mundo, mas mesmo assim, não. Ele acha que a correção é rejeição. Irmão, correção é amor. Fala comigo, correção é amor. Quando você disciplina o seu filho, é porque você está amando ele, você está ensinando ele limites, você está ensinando que todo pecado, todo erro tem uma consequência, e você quer livrar o teu filho do inferno, diz a Bíblia. O pai que ama disciplina o seu filho, a vara da correção livra o filho do inferno. A repreensão, a correção é um ato de amor. Sim ou não? Mas a nossa sociedade pós-moderna colocou a disciplina, o castigo, a correção como algo ruim, como algo violento. E realmente, infelizmente, para alguns, né, desequilibrados, a correção e a disciplina se tornou um ato violento, mas não é isso que a Bíblia ensina. A correção e a disciplina não pode ser uma expressão de violência. Tem que ser uma expressão de amor. Você vai disciplinar os seus filhos, irmão? Senta com ele, primeiro mostra para ele o que ele errou, fala para ele o porquê que ele vai ser disciplinado, corrigido, vai sofrer uma penalidade, um castigo, fala para ele, depois corrige o seu filho, e depois ora pedindo perdão para Deus, para que Deus purifique o coraçãozinho dele daquela iniquidade. Você está entendendo, irmãos? Não pode ser um ato louco, insano, violento. Vem cá, moleque, com uma corrente de ferro, não. Não é isso que a Bíblia ensina. Não é violência, é amor, é graça. Eu me lembro de alguns episódios com os meus filhos, onde eu percebi, quando eu ia corrigi-los, eu percebi que eles já estavam quebrantados. Deus já tinha tocado o coraçãozinho deles. E o Espírito Santo olhou para mim, né, ele falou o meu coração e disse: ensina hoje para eles o que é graça. E eu falei: filho, eu percebo que você já entendeu o quão errado você fez, o quão errado você pecou, e Deus já está operando no teu coração. Hoje eu não vou discipliná-lo, porque eu observo e quero te ensinar que isso é graça de Deus. Você merecia o castigo, você merecia a punição, mas hoje Deus já operou no teu coração. Hoje eu estendo para você graça e misericórdia. Amém, irmãos? Fala comigo, correção não é rejeição. Correção é um ato paternal de amor. Quando Deus te corrige, irmão, é Deus expressando o seu coração paternal com você, te trazendo de volta às veredas da justiça, ao caminho de vida eterna. Quais são os 3 tipos de atitudes ou comportamentos perigosos para um cristão? Primeiro, o homem que anda sozinho. Segundo, aquele que tem uma mentalidade super espiritual. Não é espiritual, espiritual é uma benção.
A Bíblia diz: o homem espiritual discerne todas as coisas, entende todas as coisas, compreende todas as coisas, mas ele por ninguém é discernido, pois nós temos a mente de Cristo, diz a palavra de Deus. Mas você está entendendo? A mentalidade super espiritual é aquele que se acha melhor do que os outros. E a terceira atitude, o homem que acha que sabe tudo. Vocês estão entendendo que essas três atitudes, elas estão meio que interligadas, sim ou não? E esse homem de Deus tinha razão quando ele falou: olha, tomem cuidado com esses três tipos de homem, ou mulher, pessoa, ser humano, alguém que anda sozinho, alguém que tem uma mentalidade super espiritual, um extremo, e alguém que acha que sabe tudo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Você foi abençoado? Glória a Deus. Coloque-se de pé. Gostaria de chamar os diáconos aqui à frente para ministrarmos a ceia do Senhor. E antes de nós ministrarmos a ceia do Senhor, gostaria de dar um aviso importante. Lembre-se, irmão, a ceia não é da Igreja Batista Betel, a ceia pertence ao Senhor. Se você faz parte de uma igreja evangélica, protestante, está em comunhão com a sua igreja, não está debaixo de disciplina, já foi batizado, entende o que é o batismo, você também é nosso convidado. Se você não tem esse perfil, não está debaixo dessa condição, por favor, se abstenha. Glória a Deus. Vamos orar, queridos, e pedimos que Deus abençoe essa palavra que nós ouvimos no nosso coração. Também, se você tem algo errado na sua vida, precisa se dispor a pedir perdão para alguém, a consertar algo que está errado na sua vida, agora é o momento, antes de nós participarmos da ceia do Senhor. A Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo, e aí então coma do pão e beba do cálice do Senhor. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Vamos orar diante do Senhor. Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença gloriosa. Obrigado pela Tua palavra bendita. Ó Deus, é mel que desce da rocha. Senhor, é a palavra de Deus para os nossos corações. Obrigado porque a Tua palavra nos instrui, ela nos corrige. E a correção é um ato de amor de Deus para conosco. Senhor, corrige qualquer coisa errada na nossa vida. Senhor, nós queremos ter um coração humilhado, quebrantado diante do Senhor. Apara as arestas do nosso coração, da nossa alma. Queremos colocar a nossa alma, o nosso corpo, o nosso espírito, todo o nosso ser na cruz de Cristo. Mortificarmos a nossa carne, vivermos no Espírito. Pedimos a Tua graça e a Tua misericórdia sobre nós. Senhor, livra-nos de sermos alguém que anda sozinho. Senhor, livra-nos de termos uma mente super espiritual. Senhor, livra-nos de termos essa atitude arrogante, soberba, de acharmos que sabemos tudo e somos melhores do que os outros. Senhor, dá-nos um coração aberto a ouvir a Tua voz, através do Teu doce Espírito, seguirmos a Tua direção, seguirmos ao governo do Senhor, a orientação precisa de Deus, a termos Jesus não apenas como nosso Salvador, mas como Senhor das nossas vidas. Senhor, muda o que tiver que mudar no nosso caráter, nos nossos comportamentos, nos nossos hábitos, na nossa mentalidade, Senhor, na nossa mente. Dá-nos a mente de Cristo. Queremos ser pessoas espirituais, pessoas maduras, pessoas quebrantadas, Senhor. Ajuda-nos a termos um espírito dócil com o outro, com aquele que está caído. Pai, estendermos um braço amigo, um braço de amor. Ó Deus, um coração que se afeiçoa, que tem compaixão, que ajuda, que apoia. E não um olhar julgador, um olhar legalista, um olhar farisaico, uma vida de hipocrisia, Senhor. Não! Senhor, nós não aceitamos isso sobre a nossa vida. Queremos, ó Deus, transparência, queremos integridade, queremos uma vida quebrantada e humilhada diante do Senhor. Uma humildade que não vem de nós, mas vem de Jesus.
aquele que disse para mim, para cada um de nós que aqui estamos: aprendei de mim que sou manso e humilde de espírito. Senhor, nós queremos esse espírito humilde, esse espírito manso, de alguém que confia no Senhor, de alguém que se posiciona em Deus, de alguém que tem identidade e sabe quem é Deus e quem somos nós diante do Senhor. Dá-nos esse coração, perdoa os nossos pecados, nos lava com teu sangue precioso, que seja trazido tudo à luz, Pai, porque tudo aquilo que é trazido à luz está na cruz, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Senhor, nós queremos isso, uma vida transparente, uma vida abençoada, na tua presença, para o louvor e glória do teu nome. Age no meio do teu povo, age na tua igreja, gera uma geração santa, irrepreensível, madura e cheia do Espírito Santo de Deus. Conserta o que tiver que consertar na nossa vida. Nós vamos dizer sim para a tua correção, porque essa é a expressão do teu coração paternal para conosco. Senhor, é o que nós te pedimos de todo o coração, em nome de Jesus, amém e amém. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 11, 23, você pode pegar também, 1 Coríntios 11, 23 é o texto.